Desde a lesão de Pedro, que o principal assunto entre os torcedores rubro-negros e também na imprensa especializada é quem vai assumir a vaga do camisa 9 e também muito se fala numa possível mudança de esquema, até para poder acomodar Gabigol e Bruno Henrique, essa possível dupla de ataque. O ideal seria um 4-4-2, o famoso esquema que o JJ usou aqui e foi tão vencedor em 2019. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês que esse 4-4-2 com Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, hoje, em 2024, é taticamente inviável. E aí, vamos falar de tática? Já estamos olhando aqui para o histórico time de 2019 com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Gerson Arão, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Saudade, né? Bom, esse time aqui jogava na maioria das vezes nessa plataforma tática que é o 4-4-2. Os dois meias sendo Arrascaeta e Everton Ribeiro. Como é que esse time marcava? Como é que esse time aqui jogava no bloco médio e bloco baixo? Antes da gente seguir, só um parêntese rápido, né? Rafa, isso aqui é Flamengo. Flamengo nunca marca em bloco médio e bloco baixo. Tem que pressionar. Gente, até os times mais poderosos do mundo marcam bloco médio e bloco baixo em alguns momentos da partida, tá? Nenhum time passa 100% do jogo marcando alto, pressionando. Estou falando aqui de Real Madrid, de Bayern de Munique, de Manchester City, de Arsenal, de quem mais você quiser pensar aí, dos times mais poderosos do mundo. Todos eles, em alguns momentos da partida, vão se estruturar em bloco médio e bloco baixo, tá? Então, isso é uma realidade do jogo. Bom, vamos seguir. A gente via muitas vezes essa estrutura aqui com a Arrascaeta compondo a segunda linha, com Gerson, com Arão e com Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol mais adiantados. Algumas vezes a gente via o Bruno Henrique compondo a segunda linha, com o Arrascaeta alinhado com o Gabigol mais adiantado. Por quê? Porque em algumas ocasiões o JJ usava o 4-2-3-1 também. Quando ele usava o 4-2-3-1, ele pedia para o ponta dele, no caso o Bruno Henrique, marcar na segunda linha pelo lado esquerdo, natural. Só que o que a gente mais via não era isso. Era o 4-4-2 com a Arrascaeta marcando na segunda linha. Sim, gente, o JJ variava muitos esquemas. Tinha 4-4-2, tinha 4-2-3-1, tinha 4-1-3-2, tinha até 4-3-3. Só que aí o cenário mudou bastante de lá para cá. Um cenário específico de um jogador específico. Estou falando do Arrascaeta, que teve problemas musculares, problemas de lesão em sequência desde 2020, 2021 especificamente, até hoje. Então a gente lembra, por exemplo, se eu for apontar aqui para vocês, ó, lesão muscular de 9/10/21 até 19/11/21. Isso aqui foi na cara da final da Libertadores. Ele jogou a final da Libertadores retornando de lesão ali, totalmente sem ritmo no sacrifício, 41 dias parado. A gente for olhar aqui para 23, ele também teve uma outra lesão muito importante, que ele ficou fora aqui, ó, por quase um mês, e ele chega a perder o primeiro jogo da final da Copa do Brasil no Maracanã, que o Flamengo perde, ele joga o segundo jogo totalmente no sacrifício, sem condição nenhuma de jogar. Tanto é que depois da final da Copa do Brasil, ele até retorna para o departamento médico, termina ali o seu recondicionamento para depois voltar de vez para o time. Então o Arrasca tem problemas assim que dá para chamar até de crônicos, problemas musculares na posterior, tem problema no pubis. É um atleta que tem problemas físicos com muita frequência. E aí, vamos olhar aqui para esse Flamengo de 2024. Isso aqui é um Flamengo ideal meu, mas também posso mudar de opinião. Só os idiotas e os mortos não mudam de opinião. Eu estou projetando aqui um 4-4-2, um possível 4-4-2 do Flamengo, tá? Estou colocando, inclusive, aqui o De La Cruz um pouco mais adiantado que o Gerson, mas você pode inverter esses caras aqui de posição sem nenhum problema, porque são dois coringas que podem tanto fazer a função mais recuada aqui, corredor central, como segundo volante aqui, ou então fazer mais adiantado, tá? São dois caras muito capazes de fazer essas funções. Estou colocando aqui, nesse momento, o De La Cruz mais adiantado. Pausa rápida aqui na análise para fazer o pedido do like. Não esquece de deixar o like no vídeo, que é muito importante para a gente que produz conteúdo. E também se inscreve no canal. Sua inscrição ajuda o canal a crescer. Estamos aqui a 50 inscritos de bater 16 mil inscritos. Quero ver se a gente bate hoje ainda. Então, conto com a sua inscrição. E também quero dizer para vocês que o curso Explorando o Jogo está na promoção. Curso do Laboratório do Futebol, do LabFute. Explorando o Jogo é uma introdução à análise de desempenho. Então, de repente, se você quer só conhecer um pouquinho mais sobre esse esporte que você tanto ama, que é o futebol, adquira o seu, vale muito a pena, dá para parcelar, também dá para pagar à vista, está muito barato. Ou então, se você até pensa em trabalhar com futebol, essa é a sua porta de entrada. Você vai entender se você
gostou de estudar sobre isso, de entender um pouquinho mais sobre futebol, e aí depois você vai adquirindo outros cursos, até porque o LabFoot tem ótimos cursos, é a maior e melhor escola de análise de desempenho do Brasil. Vamos seguir para análise. Como é que seria esse 4-4-2 então? De La Cruz de um lado, Arrasca do outro, dois volantes, Gerson e Pulgar, Bruno Henrique e Gabigol como essa dupla de ataque. Tem muita gente a favor de uma retomada dessa dupla com a lesão do Pedro. E aí, gente, a gente já sabe qual é o problema. É o Arrascaeta marcar aqui nessa segunda linha. A gente já sabe que ele não consegue mais fazer isso. E aí, para sanar esse problema, o que você teria que fazer? Colocar o Gabigol para marcar aqui nesse corredor lateral. Gente, o Gabigol também não faz mais isso. Chegou a fazer no começo da carreira, jogou no Santos com o Ricardo Oliveira de centroavante e ele fazia esse atacante pelo lado direito no corredor lateral, marcando no corredor lateral. Ele tinha 17 anos, 18 anos. Ele já não faz isso há muito tempo. Então, também não dá para pedir para o Gabriel fazer isso. Seria algo assim temerário, seria algo assim que deixaria o time muito exposto. Você pode também fazer uma mudança aqui, que é colocar o Bruno Henrique para marcar em corredor lateral, colocar o Arrascaeta e o Gabi marcando mais adiantados e o De La Cruz pelo lado direito. Mas aí também já começa a ser um Frankenstein e também é sacrificante para o Bruno Henrique, porque ele jogando como dupla de ataque vai estar mais adiantado e ele vai ter que percorrer grandes distâncias para poder marcar nessa segunda linha aqui, nesse corredor lateral pelo lado esquerdo. A gente está falando de um atleta que já tem 33 anos, que ficou recentemente 1 ano parado por uma cirurgia, por uma lesão seríssima, uma lesão multiligamentar seríssima no joelho, né? Ah, Rafa, então você está querendo dizer que o 4-4-2 no Flamengo é inviável, não tem como jogar no 4-4-2 no Flamengo. Não, tem sim. Só que aí você pode, por exemplo, não ter o Gabriel Barbosa. Você vai ter De La Cruz e Arrascaeta como os meias, Bruno Henrique e Luiz Araújo. O Luiz Araújo já consegue fazer esse movimento aqui de baixar na segunda linha. Apesar de, até para o Luiz, que é muito forte, muito resistente, a gente sabe que é um jogador que faz muito esse movimento com muita dedicação, ele tem essa capacidade física, né? Fisicamente muito privilegiado, né? Um jogador muito forte. Ele também iria se sacrificar bastante para fazer esse movimento. Também seria algo sacrificante. Teria que pensar no Luiz Araújo saindo das partidas aos 60 minutos, 65 minutos, para entrar o Plata, por exemplo, né? Também dá para jogar no 4-4-2 sem o Arrascaeta. Você tem De La Cruz, por exemplo, mais recuado, Alcaraz, Gerson como os meias, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Aí, na hora de marcar bloco médio e bloco baixo, Alcaraz baixa de um lado, Gerson baixa do outro, Bruno Henrique e Luiz Araújo mais adiantados. Não tem muito mistério, funciona melhor. Aí você vai me dizer, ah, Rafa, então o grande problema é o Arrascaeta. Então saca o Arrascaeta. Não, peraí. Você prefere sacar o Arrascaeta ou o Gabigol do time? Você prefere fazer um ajuste tático para encaixar um cara que vai te entregar com mais frequência, que é mais garantido de decidir jogos para você, que é o Arrascaeta? Ou vai fazer um ajuste de sistema para poder encaixar o Gabigol e tirar o Arrascaeta? Bom, acho que a resposta é óbvia, né, gente? Embora o Arrascaeta tenha esses problemas físicos e acabe entrando e saindo do time, quando ele está minimamente saudável, ele joga muita bola e, ao meu ver, agora, inclusive, com a ausência do Pedro, é o cara mais capaz de uma fagulha de magia, de uma jogada diferente, de decidir num drible, botar alguém na cara do gol, numa jogada espetacular e fazer um gol. Ele é o cara mais diferente desse elenco no momento. Então não dá para você sacar esse cara porque você quer jogar no 4-4-2. Eu realmente não vejo sentido nisso. Bom, estão aqui colocadas as possibilidades. Está aqui explicado para vocês por que de fato com esses três caras não é possível jogar 4-4-2. Dá para jogar com os três? Dá. É um pouco difícil? É. Você jogar no 4-2-3-1 com o Gabriel sendo esse centroavante, você tem o Bruno marcando mais pelo lado, mais como ponta, você deixa ele um pouco mais aberto, você não tem talvez o melhor do Bruno, mas você consegue ajustar aí, né? Ah, Rafa, o Gabigol não pode jogar no 4-2-3-1 como centroavante, ele é um centroavante móvel, não tem problema, gente, é só uma plataforma tática. Você pode tirar o Gabigol do meio dos zagueiros, você não precisa deixar ele fixo ali porque é um 4-2-3-1, porque ele está no 1 ali sozinho, esse 4-2-3-1 na plataforma, né? Você pode ter um centroavante móvel ali e você vai ter o Bruno entrando no lugar dele quando ele sair dali, o Arrascaeta entrando no lugar dele quando ele sair dali, os jogadores ocupando aquele espaço quando ele sair para vir buscar jogo. É só uma questão de ajustar para que isso funcione. O time de fato precisa que alguém ocupe o lugar do Gabriel quando ele saia para poder ter profundidade. Eu venho falando bastante sobre isso aqui nos vídeos, aqui nas lives no canal. Então, gente, basicamente é isso. Quero ler vocês nos comentários, o que vocês acham. Até o próximo vídeo, um forte abraço e eu fui.